Boa noite, graça e paz do Senhor a todos, graça e paz do Senhor a todas. Boa noite, graça e paz a todos e a todas. Ele tá rindo porque eu não vi que ele ia começar e eu tô aqui respondendo os celulares. A Dai estava no chat aí, mandando mensagem para vocês. Muito feliz de estar aqui na nossa última aula. Eu creio que essa semana foi intensa, foi incrível, foi abençoada. Amém. Como eu falei, a gente tem sentido a graça de Deus de uma forma sobrenatural em nós e também através dos depoimentos de vocês. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre muitas famílias. Amém. Parabéns a todas vocês que estiveram aqui em todas as aulas, estão em todas as aulas, estão participando, estão aprendendo. É isso, esse é o movimentar. É isso que eu falo de você se tornar agente de milagre na sua própria vida, no seu próprio casamento. A Dai vai ficar aqui agora respondendo, mandando as mensagens aqui. Hoje tem uma surpresa incrível. Então, deixa eu começar aqui. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Agora que a Dai foi ali. Ótimo. Deixa eu colocar meu guia aqui. Bora lá. Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu quero falar sobre o sorteio. Ontem, gente, vocês não vão acreditar. Eu esqueci de falar o que era. Eu acho que eu esqueci. Aí eu olhei e assisti um pouco da live, eu não achei. Eu não sei se eu falei. Falei? Eu acho que eu não falei, né? Se eu falei, coloca aqui nos comentários, mas eu acho que eu não falei. Eu me empolguei, fui falando e acabou que não deu conta, eu não dei conta, eu acabei esquecendo, né, na verdade. Bom, então vamos lá. O que é o sorteio? O que vocês estão concorrendo? Hoje tem os dois códigos, daqui a pouquinho eu já vou passar o primeiro código da aula 4 e no final a gente vai passar o segundo código. O pessoal falou que eu não falei, então tá. Então eu não falei, vou falar agora. O que nós vamos sortear? Uma sessão comigo de 1 hora. Ou você vai poder fazer por telefone, ou você vai poder fazer por uma sala virtual, o Zoom, ou até mesmo esse programa que a gente faz, e você vai falar para mim da sua história, do que está acontecendo, eu vou te ouvir e vou te ajudar a criar estratégia aí para a restauração da sua família ou para fortalecer os pilares, para quem já é raizeira, quem já fez o programa Raiz da Felicidade, quem já fez a imersão Sementes que Frutificam, quem já fez a imersão ou para quem nunca participou de nenhum programa conosco, todos estão concorrendo a esse sorteio. Então, lembrando sobre o sorteio, o que funciona, né? Lembrando outra coisa, que o sorteio vai ser amanhã, tá? Então, amanhã porque a gente vai liberar hoje o post e depois do almoço a gente vai fazer o sorteio, vai entrar em contato com a pessoa e dando certo a gente já vai publicar também o sorteio e quem é a grande vencedora nos stories mesmo do Instagram, beleza? Então vai ser uma sessão abençoada, transformadora e para vocês participarem, lembra, tem que comentar, vou passar aqui. O que é o sorteio? O que você precisa fazer? Anotar primeiro os 2 códigos secretos que estão sendo liberados em todas as aulas. Foram liberados, cada aula foi liberado 2, hoje vai ser mais 2. E se você for sorteado, nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai informar os 8 códigos, ou seja, 2 códigos de cada aula. E aí você vai ganhar, se você for sorteado e tiver os 8 códigos, você vai ter essa sessão comigo, que eu te garanto que vai ser bênção. Nós dois juntos vamos expandir o seu entendimento, a sua visão para as questões que você tem vivenciado e você vai começar a trilhar uma jornada com clareza do que fazer e como fazer. Lembrando, o que você precisa fazer além de anotar os códigos? Você precisa comentar nas postagens que estão no Instagram, né? Que é essa imagem hoje. Então, hoje é azul, é a foto azul. Teve a foto amarela no primeiro dia, a fotinha o verde no segundo dia, a fotinha rosa ontem e hoje é a foto azul. Você pode comentar, inclusive, em todas, né? Lembrando, tá escrito aí na imagem o que você tem que fazer e vai estar lá no Instagram também. Lembrando que o perfil aqui é o @baronegabriel1. É só você colocar lá o seu maior aprendizado
e marcar o arroba, né? Marcar alguém que tenha perfil no Instagram, tá? Falando nisso, você que já está aqui comigo, ó, curta, comenta, compartilha, envia esse link. Hoje a aula, para mim, a quarta aula é sempre a aula mais importante, porque tem uma surpresa que vai começar daqui a pouquinho, bem rapidinho. A gente já vai começar essa surpresa e antes eu vou só finalizar algumas coisas e ela já está preparada, está pronta. Eu estou vendo a surpresa aqui, ela está aqui já e daqui a pouco ela vai estar conosco. Vocês nem fazem ideia o que é, mas eu posso te afirmar que vai ser bênção para sua vida, vai renovar sua fé, vai fortalecer sua esperança, vai trazer ânimo novo para você. Dito isso, bora para o código 1 da aula 4, tá aí. O código 1 da aula 4 é raízes. Então, o código 1 da aula 4. Estou deixando aqui um tempinho para você poder anotar, para você poder printar a tela. Anota aí, porque o sorteio é amanhã. E boa sorte a todas. E que você, além de ter anotado, faça lá os comentários e marque as pessoas na postagem. Beleza? Outra coisa que eu quero trazer aqui, que a gente já virou nossa marca, é que tudo que a gente fizer, falar que fizer sentido para você, e dentro dessa surpresa, que é um bate-papo, se tudo que ela for falando fizer sentido para você, você vai colocar aí hashtag eu sei o meu valor. E eu quero começar aqui a nossa transmissão, a nossa aula de fato, para que a gente já inicie nessa surpresa que eu preparei para vocês. Eu quero começar citando uma chave, né, que eu falei na primeira aula, que eu falei, não vai fazer muito sentido para você agora, mas na última aula vai expandir seu entendimento e vai fazer muito sentido para você. Eu quero falar dessa chave em primeiro lugar. Lembra que eu falei que a natureza do amor é o sacrifício? E se ainda não fez sentido para você, se você acompanhou todas as aulas, você entendeu que o sacrifício é você buscar o conhecimento, alinhar o seu ser trino, e esse é um sacrifício que você faz por você e vai restaurar a sua vida, o seu casamento. E eu quero trazer aqui 2 princípios e eu vou provar para vocês tanto essa chave que eu estou liberando aqui de novo para vocês, quanto esses 2 versículos que eu vou citar agora. Olha só. O primeiro está lá em Provérbios 24:14, que diz: saiba que a sabedoria também será boa para sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcionar. Então, entenda que ter esperança tem a ver com o saber, né? Aqueles que confiam no Senhor sabem esperar, porque sabe quem é Deus, porque o conheceu. Então, o conhecimento. E o segundo princípio está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, que diz: a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha como é poderoso. A Bíblia está dizendo para você, não é o Baroni, que quanto mais conhecimento e mais sabedoria você tiver, mais preservada será a sua vida, mais protegida vai ser sua vida. Vida emocional, espiritual, cognitiva, conjugal, familiar, profissional, todas as áreas, porque o conhecimento é uma dádiva de Deus. Então, tudo aquilo que você está achando que está difícil na sua vida, guarda isso, chave poderosa também. Vou aumentar aqui e me colocar de novo na tela. Uma chave poderosa para você. Tudo que você acha que é difícil é porque você ainda não tem os conhecimentos necessários para atuar naquilo. Você acha que restaurar seu casamento é difícil? Então, essa é a maior evidência que você ainda não tem os conhecimentos necessários para restaurar. Eu costumo dar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém que pilotar avião é fácil ou difícil? Falar inglês é fácil ou difícil? Tocar um instrumento musical é fácil ou difícil? Depende o quanto você conhece e pratica disso. Então, quem já sabe tocar violão e toca há décadas, para ele já é fácil. Para quem não sabe tocar como eu, é difícil. Pilotar um avião, para mim, que não sei pilotar, é impossível. Mas para quem já faz isso há muitos anos, é fácil. Então, entenda que o fácil e difícil, quando você acha que algo é difícil,
significa que você não tem ainda os conhecimentos necessários, mas você pode adquirir, ou se você não adquirir, você vai carregar esse peso da ignorância, que ignorância significa não saber para o resto da sua vida, e a ignorância custa muito caro. Aí tem gente que fala o seguinte, que pense também, mas Barone, você está falando de restaurar o casamento, que eu sou agente de milagre, mas será que é possível mudar meu casamento se o meu marido não participar, ou a minha esposa, caso o marido esteja aqui? E eu vou responder para você que sim, com certeza sim. E nós vimos durante as aulas, né, os depoimentos, e o quão poderoso é o poder de influência, né, que você pode exercer sobre as pessoas, que aliás você pode não, você exerce. A gente sempre está exercendo influência, ou positiva ou negativa, e a gente também sempre está recebendo influência, ou positiva ou negativa. Por isso que a Bíblia nos ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, as más companhias vão te influenciar e vão te arrastar para o que é ruim. Em contrapartida, o inverso também é verdadeiro. Boas companhias também vão te levar para um novo nível. E isso é o programa Raiz da Felicidade. Nós vamos ser sua companhia por 30 dias, andando lado a lado com você. E lembra do que a gente falou também na primeira aula? Quanto maior for o seu brilho, maior será o seu poder de influência. E o que vai intensificar seu brilho? O que precisa se fazer para que esse brilho expanda em você e cative, alcance, e tudo que era escuridão ao seu redor, no seu relacionamento, vire luz? O alinhamento do seu ser trino, tá? Mas para que haja essa mudança real, é preciso que um dos dois comece a trilhar a jornada, tá? Então, é preciso que um dos dois, primeiro, se cure, se fortaleça, se desenvolva, e aí sim passe a conduzir, passe a influenciar a relação. Afinal de contas, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, isso também é um princípio bíblico. Vê se é possível isso aqui, ó. Pode um cego guiar outro cego? Jesus indagou isso, e ele mesmo respondeu. Ele falou, claro que não, porque se assim o fizerem, eles cairão no buraco. Então, se você está ferida na sua alma, se você está angustiada, triste, sem forças, está magoada, enfim, se sente rejeitada, autoestima baixa, a sua essência anulada, sem amor próprio, se olha no espelho, vê uma imagem distorcida e você está tentando restaurar seu casamento, é cego tentando guiar outro cego. Então, o meu convite é que você seja a primeira pessoa a tirar as vendas dos olhos e sair desse quarto frio e escuro de sofrimento, sabe? De chateação, de peso, aquela sensação de que a vida é pesada, é difícil, e você passe a enxergar tanto a jornada, como saiba o que fazer durante a jornada para influenciar o seu relacionamento. A gente viu aqui diversos depoimentos, né? De pessoas que estavam vivendo inúmeras crises nos seus relacionamentos e o que aconteceu, como houve a restauração depois do programa Raiz da Felicidade. Mas teve um caso que a gente repetiu aqui em todas as aulas e eu fiz questão de trazer esse depoimento aqui para vocês e repetir, né? Porque baseado nas pesquisas que vocês responderam, os casos que mais apareceram eram brigas excessivas, né? Traição, abandono e divórcio. E a gente viu a história dela durante o primeiro, segundo dia. No terceiro dia, a gente viu ali a conclusão do que aconteceu, que foi o caso da Cibele. E eu preparei uma surpresa para vocês, porque mais do que falar, eu quero provar para você agora que é possível você ser agente de milagre no seu casamento. Eu disse ontem que eu havia preparado uma surpresa e que isso iria fortalecer a sua fé e provar que o que está escrito em Provérbios 14:1, e eu vou colocar aqui na tela para você, que é: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então você vai descobrir agora se edificar o lar, se a esposa sábia realmente edifica o lar, mesmo quando o marido não está junto, que haja divórcio, que briga, traição. Será que isso é possível? Então vamos para a surpresa? Deixa eu trazer aqui a pessoa, minha convidada aqui de honra, trazer aqui na tela comigo. Boa noite, graça e paz.
Tudo bem, Cibele? Deixa eu liberar aqui, ó. Libera o seu microfone aí, por gentileza. Aí, agora sim. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, boa noite, tudo ótimo. Amém. Olha, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, por aceitar ser bênção na vida das pessoas que aqui estão. A gente acompanhou o seu depoimento, aquele que você gravou, falando de como era a sua vida, e só que ele é bem curto, né? Como estava o seu relacionamento, e eu falei, te liguei, pedi se era possível, e você prontamente nos atendeu aqui, e certamente será a bênção de Deus na vida das mulheres que aqui estão, que às vezes estão sofrendo com o que você sofreu. Eu nem vou falar, porque eu quero que você fale, eu quero que você conte um pouco a sua história. Antes, como estava seu relacionamento, há quanto tempo você estava vivendo o caos no seu relacionamento. Conta aqui pra gente, fazendo um favor. Boa noite. Meu relacionamento, eu tenho 16 anos, né, junto ao meu marido. E já foram brigas, indas e vindas, né? Mas quando eu descobri o curso, descobri não, foi Deus que mandou o Barone, né, a Raízes da Felicidade na minha vida. E antes disso eu era uma pessoa muito dependente emocional, não só do meu marido, mas como de todas as outras pessoas, de amigos, né, de tudo. Eu sempre tinha que ter alguém para me dar opinião. Eu nunca tinha minha opinião própria porque eu não acreditava em mim mesma. E aí, depois do curso, quando eu comecei a fazer, eu fui seguindo tudo que foi falado, eu assistia todas as aulas, né? Aí eu fui alinhando o meu ser trino. O curso já me deu mais força e sabedoria para poder até ter fé mesmo, né? Eu acreditava em Deus, mas não era o suficiente. Então, quando eu alinhei o meu ser trino e fui experimentando o poder de Deus na nossa vida, fui vendo que a gente tem que ter um amor próprio, que a gente tem que olhar para nós mesmas, né? Porque antes o meu marido era ele no céu, na terra, em qualquer lugar ele estava em primeiro lugar. E assim, meu relacionamento foi, né, só desandando, porque sempre eu estava ali pronta para ele, eu não fazia as minhas coisas assim. Eu trabalhava, fazia tudo que uma mulher deve fazer, mas com aquela não tinha um brilho dentro de mim, né? Eu não tinha aquela força que hoje eu tenho. Hoje eu não dependo mais, né, de nada. Claro que eu sou dependente de Deus. Hoje ele é em primeiro lugar na minha vida, em segundo lugar sou eu, e depois vem meu marido, minha filha e as outras coisas. Então, assim, com o curso eu consegui realmente reatar meu casamento, porque eu fui ficando forte, né? Fui aparecendo para as pessoas, todo mundo me vendo, até médicos que me viam, né? Que eu faço check-up todo ano, falavam: Nossa, como que você está mudado, o seu brilho no olhar. Então, assim, o meu marido foi vendo a minha mudança também e com isso ele foi criando de novo, né, a admiração, tudo que já havia perdido. E a gente, para vocês, né, ficarem sabendo direitinho, eu em 2019, em agosto de 2019, ele começou a dizer que não me queria mais. E esses foram assim, todos os finais de semana, ele chegava e me chamava e me falava a mesma coisa, eu não te quero mais. E ali eu fui, falei, tá bom, você não quer mais, você pode ir embora, com o coração partido, doendo, mas eu também já estava num ponto que eu estava exausta do relacionamento, porque ele brincava muito comigo, eu já tinha descoberto várias traições, ele saía e voltava a hora que queria, não voltava no mesmo dia, voltava no outro dia, então aquilo foi me chateando até eu chegar e falar assim, não, não, você não quer mais, tudo bem, e eu deixar ele ir. Só que ele ficou em casa até novembro, e aí em novembro ele arranjou um apartamento tudo escondido, eu fui descobrindo, mas fiquei quietinha, e até ele sair de casa, e aí veio a pandemia, ele saiu, a gente tinha contato todos os dias, ele é um ótimo pai, ele buscava minha filha na escola, porque eu trabalhava fora,
Então, assim, foi tudo. Eu tinha que ver ele ainda todos os dias, aquilo era mais difícil. E veio o curso, eu estava. Não, aí veio a pandemia, eu mudei de casa, consegui ficar na casa 30 dias, não queria mais. Aí eu fui para a casa da minha irmã, a minha filha ficou na casa dele, porque ele foi morar quase em frente à minha irmã. E aí, com a pandemia, ele continuou trabalhando, eu parei. E aí eu ia para a casa dele, ficava o dia todo com a minha filha lá, e quando ele chegava, eu vinha embora para a casa da minha irmã. E aí ele começou a me chamar nos finais de semana para a gente ficar junto, aquela coisa. Aí a gente começou a ficar junto de novo, mas eu vi que ele estava fazendo hora com a minha cara. Aí chegou em julho, eu falei assim, olha, chega, não dá mais. Eu tive uma conversa perguntando a ele se ele queria realmente ficar separado, porque eu não queria mais aquele tipo de situação, porque ele saía e voltava no outro dia do mesmo jeito. E aí ele falou que não sabia o que que ele queria e tudo. Aí eu falei assim, não, então agora eu quero o divórcio. Não quero mais essa situação. E aí ele falou, tá bom, você quer o divórcio, a gente divorcia. Então a gente foi pro divórcio, nós divorciamos. Em julho mesmo saiu o divórcio. E aí eu fui viver a minha vida. Aí eu já estava fazendo o curso do Raízes, já estava mais segura e cada dia mais. Aí veio a mentoria. Aí eu fiz a mentoria porque eu precisava, eu queria aprender cada dia mais, né? Me fortificar mais. E aí, com a mentoria e tudo, o curso, eu fui aplicando e fui vivendo cada dia a minha vida. Não sentia mais falta dele, mas no fundo eu queria minha família de volta, mas sem desespero, sem dependência emocional. Aí ali eu aprendi que eu poderia ter uma casa sozinha. Acabou que eu aluguei uma casa em junho e fui morar com a minha filha e dei conta, trabalhava todos os dias e continuei encontrando com ele todos os dias porque ele tinha contato com a minha filha. E aí eu estava mais forte, assim, fui seguindo a minha vida mesmo. E quando foi em outubro, a gente saía de vez em quando junto para estar com né, com a Ana junto, que ela gostava de sair com a gente, mas não tinha, ele queria ter os reencontros, né, os encontros de nós dois, e aí eu não aceitava. De vez em quando eu ainda caía em tentação, aí eu contava para o Barone ou para Isabel, agora, Isabel. oi, Isabel, desculpa. E aí eles me falavam que eu deveria fazer, que eu estava errando, que eu não podia cair em tentação, que eu tinha que mostrar para ele força. E até que chegou em outubro, ele começou a querer a ter esses encontros e eu fui me fortaleci, eu falava que eu não queria ser, né, mulher só de uma noite, que eu não era esse tipo que ele me conhecia. E se era que a gente já tinha terminado, que era para ele seguir a vida dele, que eu estava seguindo a minha, que a amizade seria o ideal por causa do, né, nosso relacionamento de pai. E nesse mesmo mês ele falou que queria a família de volta. No dia eu levei um susto, porque eu nunca imaginei que ele faria isso, que ele pediria isso. Mas eu conversei com ele, pedi um tempo, até para ele ter certeza do que ele queria, e eu também saber o que eu queria. O que eu não queria é voltar a um relacionamento e depois terminar, ou voltar da mesma forma que era. Eu sabia que não seria mais da mesma forma que sempre foi, né, pela minha mudança. Mas eu queria ter a certeza daquilo e ele também. E aí, em dezembro, aí ele foi chegando, aí pedia para passar final de semana em casa, ele passava, mas eu não tinha relacionamento com ele, tratava como amigo e tudo. E aí, cada vez eu via a mudança dele mesmo, que ele queria, e em dezembro ele pediu para a gente passar o ano novo junto, que ele queria voltar para nossa casa, que ele arrependia, mas que foi bom o tempo também para ele ver que a família era a coisa mais importante para ele, que ele tinha visto a minha mudança, que isso fez ele me enxergar uma outra mulher. E aí
eu decidi, nós voltamos, e até hoje a gente está junto, cada dia tendo mudanças, eu vejo, e assim, a gente não briga, a gente sabe a hora de conversar, o que incomoda um ou outro, a gente espera o momento certo para poder falar. Então, assim, a minha mudança, o meu aprendizado no curso, na mentoria, mudou, fez com que ele mudasse. E aí tá dando certo. E é isso. Amém. Sibeli, você falou de diversas coisas aqui que talvez as pessoas que estão aqui conosco e que não conhecem o processo, porque você foi falando da escadinha, do que aconteceu, do seu posicionamento, de dar o basta, de impor limites, de não aceitar ser tratada como opção, mas como prioridade. Me fala uma coisa, tudo isso que você fez até chegar na restauração do seu casamento e agora vocês casando de novo, estava claro para você, durante o programa Raiz da Felicidade, o que você estava fazendo e os resultados que viriam de cada atitude? Com certeza. Com certeza eu posso falar que foi o Raízes mesmo, né, a sua ajuda, a da Isabel na mentoria, que fez essa mudança em mim, né? Porque a minha vida foi muito difícil, os meus pais, né? A minha vida familiar, a culpa não é deles, foram o que eles poderiam me passar, e eles criaram uma pessoa assim muito dependente, né? O meu pai e minha mãe sempre resolviam as coisas pra gente, até que minha mãe faleceu e eu morava só com ela, e meu pai, no dia que ela faleceu, meu pai já pediu pro Tiago entrar em casa, e aí eu acho que eu pus o Tiago no lugar da minha mãe, né, do meu pai, e aí eu fiquei muito mais dependente, e isso fez com que eu Emocional também. sim. E aí, com o curso, realmente, eu fui seguindo tudo que foi falado e deu certo. Você consegue entender e até explicar para as meninas o quão poderoso não só o curso, você acha que o acompanhamento foi um diferencial? O acompanhamento no grupo VIP, né, com a Bel, que era a líder do seu grupo, né, a gestora. Conta um pouco para as pessoas, porque a gente sabe que, e você também cita no seu depoimento passado, que você já tinha tentado fazer um curso e acabou não concluindo e não deu certo. E a gente sabe que tem diversas pessoas hoje falando na internet de todos os assuntos, né? Não só relacionamento, mas de todos os assuntos. Você acha que esse acompanhamento, ele realmente é próximo? Ou é um negócio que a gente joga lá no curso e fala assim, se vira e é cada um por si? Conta um pouco para as pessoas. Na verdade, quando o Raízes começou a aparecer no meu telefone, eu achei engraçado porque eu nunca tinha nem ouvido falar. E eu já tinha comprado um outro curso que eu comecei a fazer, mas eu não tive vontade de terminar ele, porque não era um acompanhamento igual era falado. O Raízes não. Quando ele apareceu, sempre ficava uma coisa assim, martelando dentro de mim para eu poder fazer o curso. Só que com aquele outro curso que eu tinha feito, eu falei, gente, eu vou gastar de novo, será que vai dar certo? E tudo. Aí, o Barone, prontamente, eu mandei as perguntas para ele, as dúvidas, ele me respondeu, e aí aí eu pedi a Deus na noite para poder me mostrar se era realmente para eu fazer. E ele me deu uma resposta e eu resolvi fazer. Então foi assim, eu falo que foi Deus mesmo que colocou, né, vocês e o acompanhamento tem o grupo VIP, as histórias, né, o que acontecia com cada uma, era um bom exemplo para a gente, um aprendizado. Quando a gente manda uma mensagem, a Isabel, que era a que liderava o meu grupo, ela prontamente respondia. Às vezes demorava um pouquinho, mas assim, sempre respondia, não deixava para o outro dia, e explicava qualquer dúvida. Eu, às vezes, mandava particular para o Barone, ele também me respondia. Então, assim, o acompanhamento é muito importante. O seu curso, realmente, eu não estou aqui, não é porque eu estou falando ao vivo, nada. Você sabe, né? Porque eu já falei, eu não tenho nem palavras para agradecer o que vocês fizeram. Se não fosse esse acompanhamento direto, eu acho que eu não teria finalizado o curso, não. Eu estou falando sobre o acompanhamento porque a gente sabe que quando se trata de alma, ferida na alma,
Se você não sabe, é como se você chegasse para alguém. Por que a gente faz o acompanhamento? Imagine que você chega para alguém que não sabe cozinhar, igual eu, por exemplo, e você dá os melhores ingredientes para se fazer uma comida diferente, sabe? Tipo a lá MasterChef. Você pode dar os melhores fatos, melhores temperos, todos os ingredientes. Mas eu não sei fazer. Então não adianta a gente oferecer o curso se a gente também não acompanhar. Falar, ó, primeiro é isso, e vai acontecer isso. Não era assim? Ó, você vai se posicionar desse jeito, que pode acontecer isso, isso e isso. Aí, se acontecer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Não era assim? Era esse acompanhamento. E a gente sabe, gente, por isso que nós preferimos limitar o número de vagas, e é extremamente limitado. Eu posso garantir para vocês. Tinha muita gente nas aulas? Era lotado? Não, eram poucas pessoas, tanto que vocês davam conta de nos acompanhar uma a uma. A gente acompanha, faz questão mesmo de acompanhar uma a uma, porque a gente sabe que é a família de vocês, isso aqui é um ministério, existe um propósito por detrás de tudo isso, que não é financeiro. A questão financeira, investimento, é para manter todas as outras coisas gratuitas. Porque, inclusive, eu não sei se vocês que estão nos assistindo sabem, a Cibele já sabe isso, a gente só consegue fazer a semana Casamento Restaurado porque as alunas das turmas anteriores adquiriram o programa Raiz da Felicidade, porque com recursos, os recursos que elas investem, a gente transfere, porque o anúncio que aparece para cada um de vocês que vocês se inscreveram, para você apareceu de graça, mas nós tivemos que investir para abençoar a sua vida. Então, tudo que você está recebendo aqui é de graça, mas não foi de graça, entende? Então, é um ciclo que precisa se repetir. Entende? É como se fosse uma planta mesmo, uma árvore. Ela tem que ser regada, dá fruta, aí você colhe o fruto, mas você tem que continuar regando para que continue o ciclo virtuoso que a gente chama. Então, a questão financeira ela é um detalhe, ela não é o maior objetivo, senão a gente tiraria o acompanhamento e daria só o curso, que inclusive, Sibeli, falando do curso, com as ferramentas que teve lá no curso, você se descobriu? Mexeu com você quando você assistia as aulas lá gravadas e respondia as ferramentas? Sim, fez muita diferença, porque aquilo ali te mostra onde você está errando, te mostra mais conhecimento, mostra tudo que você precisa saber, né? Você faz lá, escreve no papelzinho, às vezes deixa visível para você lembrar e praticar, então é muito importante. Eu quero te fazer uma pergunta também sobre algo que acontece com todo mundo. E você já falou de um dos medos aqui, né? Você falou assim, pô, eu já investi em um curso, não foi aquilo que me falaram que seria. É, Qual medo você teve a mais? Teve mais algum medo? E dos medos que você teve, o que, que você fez que foi determinante para você tomar a decisão? Porque você só está aqui hoje falando conosco, conforme você disse, porque você tomou uma decisão e fez o Raízes e na sequência você fez a mentoria e você mesma disse que se não fosse o Raiz e a mentoria, você não estaria hoje casada com o seu casamento restaurado, certo? E tão fortalecida com o seu sertrino alinhado. Quais foram os medos? Porque todo mundo que está assistindo aqui, nós estamos com quase 1.300 pessoas nos assistindo. Elas estão com medo, porque provavelmente, assim como você não me conhecia, nunca tinha me visto, né? Mas você tomou uma decisão. O que de fato você fez que fez você mudar, assim, que fez você agir? Falou assim, cara, eu vou fazer, eu sei que é um investimento em mim, na minha família. O medo a gente sempre tem, né? Principalmente Uhum. porque eu tinha comprado um curso, né? Comprei, paguei e não foi o que me foi oferecido. Então, eu tinha medo de não dar certo. Na verdade, eu já estava assim, esgotada do meu marido. Eu já Uhum. falava assim, eu não quero nem ir mais na minha família, não, porque ele faz tanta hora com a minha cara, para que que eu vou pagar? Vou gastar, investir e não dá certo. Mas aí eu pedi a Deus para me mostrar, porque vocês foram aparecendo e aquela insistência nas propagandas, tudo que eu fazia vinha raízes, raízes. Eu falava, gente, alguma coisa tem. Então, assim, eu resolvi pedir a Deus realmente para me mostrar. Ele me mostrou em sonho. E aí eu falei, não, vou pagar. Se der certo, deu. Se não der, também é a última chance, chega. E quando começou o curso, as aulas, né, eu ficava já doida para ter a aula ao vivo, porque cada aulinha ao vivo, cada palavra parecia que era para mim.
assim, é sempre um aprendizado a mais. E às vezes a gente faz o curso realmente para restaurar o casamento, mas o curso ele restaura você também. Para o seu Perfeito. casamento ser restaurado, você tem que restaurar você. Porque se eu não tivesse amor próprio, se eu não tivesse descobrido, me descoberto, né? Meu casamento não estaria aqui. Meu marido não teria voltado, porque ele não desgostou de mim porque eu era dependente emocional. Quando a gente é dependente emocional, você não, você tá ali para a pessoa o tempo inteiro, a Vira pessoa perde escrava, interesse. né? Isso. Então, assim, foi muito bom por isso, porque eu me descobri, nem falo redescobrir, não, eu me descobri mesmo. Eu falo que eu me tornei uma mulher sábia ano passado, depois do curso Raízes da Felicidade. Amém. Você falou algo aqui de insistência. Ontem a gente falou, leu aqui um depoimento da Elisângela, e ela falou que uma amiga tinha indicado para ela assistir algumas aulas no YouTube, ela começou a assistir, ela pegou antipatia por mim. Só que aí a amiga dela continuou mandando o link e para se inscrever para a Semana Casamento Restaurado, e ela acabou clicando e abriu no vídeo, acho que na primeira aula, e ela foi assistindo e nem percebeu que ela já aquela antipatia. E ela começou a amar o que estava sendo falado e anotar aquilo e e ela falou que só aconteceu isso depois de muita insistência. Então, por isso que eu falo que não existe o acaso. Todo mundo que está aqui nesse momento assistindo o seu depoimento, que acompanhou as aulas, existe um propósito, existe uma razão, né? Não existe ao acaso, não existe sorte para Deus. Deus, Hum, você acha, para Cibele, na cabeça dela, estava dizendo o seguinte: cara, essa é a última chance que eu vou dar para o meu casamento. E para Deus, ela falou assim: eu não preciso mais do que isso. É exatamente isso que eu preciso para transformar a sua vida. E outra coisa que você disse que é importante é que o propósito real aqui, né, o principal, é a restauração do casamento. Mas o alinhamento do ser trino, o autocuidado, curar as feridas, se libertar da dependência emocional, se fortalecer, se tornar mulher sábia, é um processo que aconteceu antes do processo da gente lidar com a restauração do seu casamento, não foi? sim, com certeza. Só foi restaurado porque ele começou a ver uma outra Cibele. Uau! E o que, que ele começou a perceber? O que, que ele começou a falar? E mais do que isso, você falava para ele sobre as suas mudanças ou ele percebia? Não, eu não falava nada, ele percebia. Ele chegava e falava assim, Belle, você tá outra pessoa, você tá mais segura, o que que tá acontecendo? Então, assim, ele foi vendo mesmo. E eu não falei nada do curso, só depois que a gente voltou, que eu contei do curso para ele. A Cibele acabou de liberar mais um código aqui, mais uma chave que eu vou trazer à tona de novo, porque talvez você deixou passar e nem percebeu. Durante todas as aulas eu falei aqui sobre o que o homem procura numa mulher, que foi o que eu falei? Segurança. E a Cibele acabou de dizer que o marido foi olhando para ela, você mudou, você está mais o que ele falou? Segura. Pronto. Ele quis voltar com ela, porque viu nela o porto seguro. Entende, gente? É muito surreal. E você vai entender isso com a prática que você vai aprender no programa Raiz da Felicidade. Porque aqui a gente está falando, e talvez aí na sua mente fale assim, mas como, Barone, que ela fez isso? Como que eles separados, ela sem falar nada fez ele perceber? Como que ela pede o divórcio e depois ele volta e o meu marido já tem outra, tá me abandonando? E vocês ouviram aqui ela falando assim, cara, eu já nem queria mais porque ele tava zoando com a minha cara, sabe? Abusando da minha boa vontade, me usando, né? Como se fosse um objeto, te maltratando, te desprezando, te rejeitando. Todo final de semana, conforme você falou, dizendo eu não te amo mais. Gente, tudo que a Cibele sofreu, a maioria de vocês está sofrendo, e é por isso que eu convidei de novo a Cibele para estar aqui, para que vocês entendam. É possível sim mudar, desde que você saiba o que fazer. Faz sentido isso, Sibeli? Você acha que sem o conhecimento que você adquiriu no Raízes, era possível você alcançar o que você alcançou? Não. E ainda vou falar mais ainda. Eu descobri que quando a gente estava separado, ele começou a namorar. Aquilo eu já estava tão Uau. segura de mim que, assim, eu fiquei chateada, claro, Uhum. mas não foi uma coisa que me desestabilizou. Eu continuei encontrando com ele tranquilamente. Inclusive, eu cheguei para ele e falei assim: olha,
porque ele mentiu. Era um final de semana, sempre ele ficava com a Ana, de 15 em 15 dias, né? Todos os dias ele encontrava com ela, mas os finais de semana a gente separava. De 15 em 15 dias ele ficava. E aí ele pediu para trocar um final de semana, aí eu vi que era mentira, e eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não sou nada sua, você pode fazer o que você quiser, eu já descobri que você está namorando, espero que você seja muito feliz. Falei tudo que eu deveria falar, assim, de coração aberto mesmo, e ele ficou assustado. E o namoro nem Uau. durou. O namoro nem durou, que eu acho que aquilo pesou muito nele, né? E se eu não tivesse feito o curso, eu acho que eu tinha sofrido, assim, muito, porque quando eu não, a gente era casado, a gente separava, ele já quis separar de mim, a gente já separou, mas não chegou a divorciar, mas eu sempre pedia para voltar, eu já arrastei no chão ele saindo com a mala, eu grudada no pé dele. Então, assim, Uau. é muito humilhante. Então, a gente tem que gostar muito da gente, para o outro gostar da gente. Se a gente não gosta da gente, ninguém vai gostar. Eu não sabia desse fato de você que É, você citou agora. Cara, olha que situação, que nível. E percebe que parece que quanto mais você implora, mais ele se piora. distancia, Uhum, não é? piora. Agora, quanto mais segura você é, mais você aproxima ele. Sim, Porque na hora que você falou e descobrir e tal, seja feliz ou nada sua, você falou isso não só da boca para fora, mas ele percebeu na sua entonação de voz, na sua postura, que é tudo isso que a gente aprende também no Raiz da Felicidade. Ele falou, cara, peraí, tá diferente. Como assim? Ela descobre antes, literalmente rastejava por mim e agora ela tá dizendo, segue sua vida. Cara, é muito surreal. Eu acho que quem não vive esse mundo e quem não te conhece próximo ao ponto de falar e identificar, igual você falou, os médicos, as pessoas próximas falando assim, nossa, Sibeli, como você mudou? Talvez nem acreditaria no seu depoimento. Por isso que eu falo, Deus, ele já tinha dado para a Sibeli, assim como ele já deu para todos vocês que estão aqui, ele já deu a restauração no reino espiritual, ela já existe. Porque Deus, ele é atemporal, ele é passado, presente e futuro, ele está em todos os tempos. Agora, a bênção da Cibele estava aqui. Antes ela estava caminhando aqui, ó. E Deus falou: não, Cibele, tá no caminho errado, eu preciso que você vá para o caminho certo. Ela aprendeu a fazer, o que aconteceu? Ela chegou no destino. Na verdade, a bênção do Senhor que alcança. É isso que a Bíblia fala, que as bênçãos do Senhor nos alcançam. E por que muitas vezes vão ter pessoas que vão lutar pela restauração do seu casamento e não vão conseguir? Porque Deus ele não vai te dar a bênção se você não for capaz de cultivar. Porque vocês ouviram a Cibele falar aqui também. Hoje a gente está bem, a gente senta, conversa, fala, coisa que a gente não falava, se posiciona. Então você vê que houve um amadurecimento na Cibele. Ela desenvolveu a sabedoria que em Provérbios fala. Ela investiu, ela fez o princípio que eu falei aqui anteriormente, que é bíblico, sobre quem tem conhecimento aumenta a sua força, né? Que a gente deve desejar sabedoria mais do que o ouro, que a prata, do que rubis, né? Porque ela protege a vida da gente. Então a Cibele, ela seguiu um princípio bíblico. Talvez ela nem soubesse que estava seguindo no momento que ela investiu, mas ela falou assim: eu vou pegar o meu dinheiro, que certamente você tinha planos com ele, porque e é isso que eu falo, que a natureza do amor é um sacrifício. Você fez um sacrifício para ter sua família, você teve que investir, teve que passar por cima dos seus medos, teve que passar por cima do problema que você teve com outro curso, né, da frustração de não ter resolvido nada. Então você teve que superar. Mas é o que Deus dizia para Josué. Ele falava assim: Josué, seja forte e corajoso. Então ele estava dizendo o seguinte: você vai encontrar obstáculo no caminho, mas persevera que eu tô com você. E é o que Deus falou com a Cibele, que Deus está falando com vocês aqui. Você tem que dar o passo. Deus não vai fazer o que cabe a vocês fazer. Você acha que Deus faria por você, ajudaria você no processo de restauração se você não tivesse feito o que você fez e do jeito que você fez? Não. E eu ainda falo mais uma coisa. A fé, porque às vezes a gente fica assim, ai, gente, o que que é fé? Né? A gente fica na dúvida. E eu fui crescendo junto com raízes, com a minha fé, com a minha crença em Deus, foi crescendo cada vez mais. O Raízes que me ensinou isso também.
eu sabia, mas o Raiz, ele é completo. Eu acho um curso assim que todos deveriam fazer. Eu falo que devia ter, depois da mentoria, devia ter mais algum curso para a gente aprender cada dia mais. Mas quando eu entrei e tinha o grupo daquele tanto de mulheres, eu falava assim, gente, eu vou ser uma dessas que vai dar um depoimento. Porque Amém. eu também, como vocês, vi depoimentos de pessoas que passaram pelo Raiz e Tanto. E aí eu comecei a acreditar que eu ia chegar no fim e ia ter restaurado meu casamento. Então, assim, além do Raízes, né, da gente aprender tudo, do emocional, acertar o sertrine, em primeiro lugar é Deus. Você acreditando que o seu marido pode ter feito, ou a sua esposa pode ter feito a pior coisa do mundo. Porque eu não posso nem contar ao vivo, mas eu já passei muitas coisas ruins no meu relacionamento. E que eu não acreditava que ele fosse mudar. Mas depois que eu fiz esse curso, com a minha mudança, ele mudou. Mudou completamente. Gente, tá aqui a Cibele, então é a prova viva, vocês viram o depoimento gravado, viram que é real, né? Que é possível sim, que não existe impossível, que por pior que esteja a situação, ainda que seja o mais extremo de tudo, que é o divórcio, ó, já separamos, eles separaram no papel, mas o que ela fez, sem falar com ele, porque tem muita gente que fala assim, mas eu nem vejo mais o meu marido, eu nem falo mais com ele, eu falo assim, tem questões que são humanas, que é o que você aprendeu, se posicionar, se amar, alinhar o seu sertrino, e tem coisas que são espirituais, porque você também orou, intercedeu, nós jejuamos juntos, né? Oramos, jejuamos juntos, e a gente faz isso em todo o programa Raiz da Felicidade, né? Ela está perguntando, tem uma pergunta aqui, que eu vi aqui passando, quanto tempo levou entre o tempo que você fez o Raiz até a restauração, a volta do seu marido? O Raiz, se eu não me engano, começou em março ou maio. Não foi? Para maio? Eu não lembro de qual exatamente a turma, quando começou a sua. Eu acho que mais ou menos em maio ou março. E para ele Não falar a primeira lembro. vez que queria voltar, foi em outubro. E aí, em outubro, eu só não voltei de uma vez, porque vocês ainda vão aprender com o Baroni o que a gente deve fazer, mas também para saber realmente se ele queria aquilo. Então, mais ou menos uns 10 meses, vamos colocar isso aqui. De maio até outubro do outro ano? Não, do Ou, mesmo não, ano. então 5 meses, né? De maio, mês 5 a mês 10. 5 meses. Isso, que foi a primeira atitude dele de falar que queria voltar. Perfeito. Eu quero aproveitar a sua resposta. Ó, foram 5 meses do tempo que ela se posicionou. Mas nós, de maneira nenhuma, estamos aqui para oferecer e fazer você tomar uma decisão por emoção. A gente não quer dar data para você, sabe? Eu poderia ficar quieto falando, tá vendo? Ó, 5 meses. Gente, esse não é o nosso perfil. Nosso perfil é sério. Nós somos profissionais, nós queremos acompanhar vocês. E existe tempo. Teve pessoas que restauraram em um tempo muito menor do que a Cibele. Teve gente que entrou com casamento falido no primeiro dia e no dia 30, que é o fim, que são 30 dias de acompanhamento, estava com o casamento restaurado e deu depoimento. Nossa, foi 2 anos. O meu e da Dai foi 2 anos o processo de restauração. Tem gente que leva menos tempo, tem gente que leva mais tempo. Então, esquece tempo. Você tem que entender primeiro, a coisa mais importante é você saber, eu estou trilhando a jornada certa? Porque você pode ficar o tempo que for. Tem um ditado que diz que mais importante que velocidade é a direção. Então, se você estiver na estrada, imagina que você vai fazer uma viagem para o norte. Você quer ir para o norte. Só que você pega a estrada que vai para o sul. Você está com o melhor carro, está com a Ferrari abastecida, tem dinheiro e acelera o máximo que dá. Você vai chegar no seu destino? Não vai, porque você pegou o caminho errado. Então, mais importante do que a velocidade que vai ser restaurado seu casamento é saber que o caminho que você está percorrendo vai te levar e vai fazer você chegar lá. Então, se você for a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de avião, é isso que vai determinar. É o tempo que você dedicar em aprender e praticar que vai acelerar o processo. Então, eu aprendi com o meu pastor algo que é interessante. O povo, por exemplo, e trazendo na Bíblia agora essa evidência de caminho errado. O povo hebreu que foi liberto do Egito era para ficar 40 dias
só no deserto? Ficaram 40 anos. Por quê? Pegaram o caminho errado, da murmuração, da reclamação, da falta de conhecimento e todas as coisas, da desobediência. Então, era para ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Agora eu vou te dizer uma coisa, que pior do que você, às vezes, esperar um tempo que você acha que é muito. Talvez para você que está assistindo, mas 5 meses é muito para mim, 6 meses é muito, 2 meses é muito, eu quero para amanhã. Eu acho que pior do que esperar 2 meses, que seja 1 ano, 2 anos, é você passar o resto da sua vida sofrendo. Porque esses 2 meses, esses 5 meses, 10 meses que seja 2 anos, ele vai chegar. 17 de junho de 2023, ele vai chegar. A questão é, como você vai estar quando o 17 de junho de 2023, daqui 2 anos, chegar? Então, se você quer chegar bem lá em 2022, 2023, você tem que começar a plantar aqui, porque é lá que você vai colher o fruto. Então, Raiz da Felicidade é para a gente ensinar vocês a plantar, e agora tem sementes, a Bíblia mesmo fala sobre o tempo de todas as coisas. Então, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. E o tempo agora, para vocês que chegaram aqui, é tempo de plantar, de se curar, de se libertar. E aí vai acontecer, é um processo, não tem fórmula mágica. A gente não promete aqui, e quem prometer para você em algum curso, falar, olha, eu trago seu marido, seu amor em tantos dias, é mentira. É mentira, a não ser que vá no reino espiritual e faça pacto com o inimigo, né? E faça trabalho de feitiçaria, que talvez possa funcionar. Agora, se a pessoa for cristã também, não vai funcionar. Então, não acreditem em mentiras. E nós não estamos aqui para mentir. Eu não quero que nenhuma de vocês que vai ficar com uma das pouquíssimas vagas que a gente vai disponibilizar, faça isso por emoção, sabe? Eu quero que você faça isso com razão, que você tome a decisão igual a Cibele tomou. Falou, cara, eu errei, comprei o curso errado, eu gastei, eu fiz isso, mas eu quero fazer, eu tomo a decisão e estou disposta a fazer isso. É assim que toma a decisão, porque a decisão racional dela fez com que ela evoluísse no processo de aprendizado. Ela entendeu que existia um processo, e ela falou, eu assistia às aulas, eu praticava os exercícios, eu participava das aulas ao vivo. Então, outra coisa, tem gente que talvez acha que só investir é o suficiente. Não, você tem que fazer, né? Você tem que aprender com a gente, você tem que caminhar com a gente, você tem que buscar a gente para tirar a dúvida de vocês, porque senão a gente não vai adivinhar, né? A gente não tem esse poder, entende? Espero que tenha feito sentido para vocês o depoimento da Cibele. Eu vou passar aqui agora o que contempla o programa Raiz da Felicidade, valor de investimento, forma de pagamento. Mas antes eu quero aqui, Cibele, mais uma vez te agradecer imensamente, de coração, por todo o seu carinho, pela sua disposição. Obrigado por se permitir ser bênção de Deus na vida de pessoas, de outras pessoas que talvez você nunca vai ver, nunca vai conhecer, mas a gente foi vendo aqui nos relatos, as pessoas falam, nossa, meu caso é igual ao da Cibele. Então, certamente você trouxe esperança para a vida dessas mulheres, para esses homens, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que transborde sobre a vida de vocês e que cada vez mais vocês sejam felizes e, além de tudo, que vocês também transbordem na vida de outros casais, que possa vocês ser a prova viva que é possível sim restaurar um relacionamento, ainda que esteja falido, porque nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. Deus abençoe e obrigado mais uma vez, tá? Amém, Barone. Eu que tenho que agradecer a você, a equipe, a Isabel, a todos, né, pelo que fizeram. E sem palavras, só agradecer mesmo. Amém. Deus abençoe, tenha uma excelente noite. Obrigado mais uma vez, Cibele. Fique em paz, tá? Tchau, tchau. Tchau. Gente, espero muito que tenha tocado o seu coração. Quando eu ouço o depoimento da Cibele e de todas que participam, é muito profundo para mim, porque eu vejo o mover de Deus. Com o depoimento da Cibele, a gente pode dizer aqui que a gente aprende 2 coisas. Primeiro, que não existe caso perdido, afinal de contas, Deus é o Deus do impossível. Então, se seu cônjuge está falando com você ou não, se ele está dormindo no mesmo quarto com você ou não, se ele está falando com você ou não, se ele está em casa ou não, dizendo que te ama ou não, que te odeia, que ele quer o divórcio, ainda que esteja em divórcio, né? Mesmo que ele tenha te abandonado, mesmo que tenha amante, tudo isso a Cibele passou, vocês viram, e Deus fez a parte dele, e sempre Deus faz os 99%, a Cibele fez o 1% que cabia a ela. Segunda coisa que a gente aprende com o depoimento da Cibele é que nós verdadeiramente somos agentes de milagres e que quem faz do jeito certo, faz tudo dar certo. Entenda isso. E eu quero aqui aproveitar e dizer que essa semana Casamento Restaurado foi muito especial para mim,
Nós interagimos muito com vocês no grupo do WhatsApp, como a gente nunca tinha interagido antes. Nós recebemos muitas mensagens, e-mails, né, as redes sociais, comentários. Obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram e estão fazendo por nós. Eu fico muito feliz de ver o que Deus tem feito e o que Ele está fazendo na vida de vocês, vendo casamentos e pessoas sendo transformadas com pouco, né, de conteúdo que a gente conseguiu compartilhar aqui durante a semana. Se é que a gente pode dizer que é pouco, né? Porque, embora o tempo foi curto da gente aqui transferindo conhecimento para vocês, foram conhecimentos profundos que verdadeiramente são conteúdos de valor, que inclusive a gente falou que poderia ter sido vendido, mas esse não é nosso propósito. O que dá para ser feito gratuitamente, a gente faz por amor a Deus, porque o nosso pagamento também é espiritual, né? O que a gente está plantando aqui na terra, a gente também vai colher na glória. Agora eu quero te levar a imaginar como vai ser quando a gente tiver mais tempo e você tiver acesso a esse conteúdo completo, né, do programa Raiz da Felicidade. Pense no que esse método é capaz de produzir na sua vida e no seu casamento. Se em 4 dias, 1h30 por dia, já fez tudo isso, imagine agora 30 dias, o que vai acontecer na sua vida emocional, espiritual, cognitivo, que são seus pensamentos, e também conjugal. Isso sem contar, estou falando só do conteúdo, e sem contar do acompanhamento com os facilitadores, né, que são os psicólogos, dos profissionais, dos outros profissionais que também fazem parte do programa Raiz da Felicidade, que nós todos ficamos à disposição e a gente acaba acompanhando vocês nessa jornada, a gente vai acompanhar vocês nessa jornada, e eu fico muito feliz em dizer que nós aqui, né, nós somos um verdadeiro exército lutando a sua guerra. Nós vamos lutar junto com você, ao seu lado e segurando na sua mão. Agora eu vou explicar rapidamente como funciona o programa Raiz da Felicidade, né, e também questões de investimento. Então, presta bastante atenção, porque se você está vivendo uma vida de abandono, solidão, frieza, indiferença, a falta de alguém para te entender, para te apoiar, a falta de amor, né? Ou às vezes casos mais extremos de traição, enfim, uma vida que está um verdadeiro caos, que você às vezes até fala para Deus, Deus, a minha vida está um inferno. Se esse é o teu caso, o programa Raiz da Felicidade é o caminho completo que vai te levar de onde você está hoje para um lugar que você nem imagina. Você vai viver algo que você nunca imaginou, como vocês viram a Cibele dizendo, que nem num dos melhores sonhos dela, ela imaginou que viveria um casamento assim. Isso é voltar, eu quero que vocês entendam que fazendo isso, vocês vão voltar a ser, como eu falei, e presta bastante atenção aqui, é voltar a ser a esposa desejável. Porque é o que a Cibele se tornou. O marido foi atrás dela e pediu para voltar porque ela voltou a ser a esposa desejável. E com isso, ela passou a ser compreendida, reconhecida, valorizada e amada de verdade. E é exatamente isso que a gente quer que aconteça com você também. Então, eu vou te explicar cada detalhe do programa para você ver que não tem como você viver da mesma forma após o programa Raiz da Felicidade. Igual a gente viu aqui o depoimento da Cibele, igual nós já vimos também acontecer em mais de 6 mil famílias no Brasil e ao redor do mundo que decidiram adquirir o programa Raiz da Felicidade. Então, o que contempla o programa Raiz da Felicidade? Olha, o curso, ele é um passo a passo de tudo que você precisa fazer e como agir para que você alcance a restauração da sua vida emocional e espiritual, que é o alinhamento do seu ser trino, o controle dos seus pensamentos e, por consequência, a restauração do casamento. Então, eu vou te mostrar aqui a jornada que você vai trilhar junto com a gente, nós vamos trilhar junto com você, lado a lado, né, nesse acompanhamento. Então, vocês vão ver aqui, ó, tá em rosinha, aparecendo aí, marcado, é a primeira fase, é o primeiro degrau, que é o que a gente vai ver já na primeira semana. A primeira fase, nós vamos definir as suas expectativas, nós vamos criar os seus objetivos claros, porque simplesmente desejar ter a restauração do seu casamento é muito vago para sua mente. Isso é abstrato, você vai entender que precisa de detalhes, nós vamos te mostrar quais detalhes que você precisa para colocar sua mente para trabalhar a seu favor. Então, por que isso? Porque sua mente precisa de mais informações para conseguir traçar uma rota.
esse será o seu mapa, com cada etapa e com cada passo a passo para você chegar lá. E aí, de posse desse mapa, você não vai ficar mais refém do medo, da dúvida, e o melhor de tudo é saber exatamente o que deve ser feito. E é a partir daqui, gente, que você começa o seu processo de libertação emocional. Lembra que a Cibele também falou que ela era dependente emocional de todo mundo e ela se libertou? Então, ela se libertou já na primeira etapa. Já na segunda fase, né, que é construir uma armadura emocional e espiritual, você vai identificar as programações mentais, que são as suas crenças, né, que estavam minando dia a dia a sua felicidade, anulando você, fazendo você entronizar o marido. Lembra que a Cibele também falou, eu cheguei a rastejar para ele ficar. Isso é entronizar o marido, é colocar ele no lugar de Deus. Então, o objetivo nessa segunda etapa é você criar uma armadura espiritual e emocional para proteger seus pensamentos e as suas emoções. Para que você se torne uma pessoa livre e consciente da sua identidade em Cristo, tanto nesse mundo terreno quanto no mundo espiritual. E voltando aqui no depoimento da Cibele, lembra como ela estava tão livre, tão segura de si, que quando ela descobriu que o marido estava namorando, ela não ficou abalada. E hoje, ela falou que se não tivesse sido raiz, ela entraria em desespero. Então, aqui, se você tem um marido que está tentando vencer algum vício, por exemplo, pornografia, adultério, a fase 2, né, celular, a fase 2 vai ser poderosa para você, inclusive, poder ajudá-lo sem que ele perceba. Na fase 3, né, que são as programações mentais que destroem seu casamento, nós vamos descobrir quais foram as programações mentais que os seus pais instalaram em você e que estão influenciando negativamente seu relacionamento. Aqui é como diz o ditado, você vai acertar 2 coelhos com uma cajadada só, porque a fase 3, ela vai servir tanto para você se curar, né? E se você tiver filhos, você também vai poder prevenir para que eles não sofram e não precisem remediar depois. Com isso, você se torna uma pessoa segura e com a autoestima inabalável, fazendo com que seu marido volte a te admirar. Isso é poderoso demais. E veja em você a mulher valorosa que você já é. Apenas você está enclausurando, aprisionando a sua melhor essência, a sua melhor versão dentro de você. Aí depois desse processo de cura e fortalecimento emocional e espiritual, você já está pronta para influenciar positivamente sua relação. Então, perceberam? Primeiro tratamos você, alinhamos sertrino, libertamos da dependência emocional. Aí nós passamos para a fase 4, né? O mapa do marido e o fim das brigas. Na fase 4, a gente já inicia a segunda etapa do programa Raiz da Felicidade. Nela, você vai aprender a mapear seu marido sem que ele perceba, para saber exatamente como influenciá-lo a enxergar os erros que ele está cometendo e que está, com certeza, destruindo o casamento de vocês. E, de novo, sem precisar apontar os erros dele, brigar, discutir e sem mesmo que ele saiba. Agora, imagine o quanto será bom você acabar com essas discussões acaloradas e desgastantes, que vamos dizer a verdade. Cara, discussão em relacionamento é uma granada, é sempre bomba, sempre quando acontece, as pessoas saem feridas, né? Então, essas brigas que antes só apontavam os erros e os defeitos um do outro, que no final não levava a lugar nenhum, pelo contrário, afastava mais vocês. Aí a gente chega na fase 5, que é eliminar o abismo entre vocês. Então, perceba que é uma crescente, igual tá aí na imagem que está aparecendo para vocês. Vou até expandir um pouquinho mais aqui para vocês entenderem. Na fase 5, você já vai compreender o porquê das críticas dele para você. Por que ele te critica tanto? Porque ele sempre tenta inverter o jogo e jogar a culpa em você, falar que você é a culpada, ele tenta aliviar a responsabilidade dele. E aí, na tentativa de se defender, vocês sempre vão aumentando o distanciamento afetivo, físico e a falta de diálogo entre vocês. Mas aplicando as técnicas que você vai aprender aqui na fase 5, você vai quebrar essas cascas e logo vocês vão se tornar amigos e o porto seguro um do outro, assim como nós vimos a Cibele dizer que hoje eles são companheiros, parceiros e existe cumplicidade. E por fim, a gente chega na fase 6, que é onde você se torna a sua melhor versão. Nessa última etapa, você se transforma na sua melhor versão
e a pessoa que você nasceu para ser, a melhor essência de você, aquela pessoa que Deus te fez, porque Deus já nos dotou de tudo aquilo que a gente precisa para ter a vida que a gente tanto deseja e merece. Aqui já aconteceu algo tão incrível na sua vida emocional, espiritual e no seu relacionamento, que as pessoas vão notar as coisas que as coisas entre vocês mudaram e elas vão começar a passar a te pedir conselhos. Vamos olhar de novo para a Cibele? Ela disse isso. Falou, cara, as pessoas olhavam para mim e viram a diferença. Meu marido viu e todas as pessoas que me servem. Então, veja que tudo que eu estou falando aqui das fases foi evidenciado no depoimento da Cibele. E de uma forma muito saudável e desejada por vocês, casal, vocês vão se tornar um só corpo, um só espírito, assim como a Bíblia nos ensina. E aí vocês vão escrever juntos uma nova história em nome de Jesus. E olha, você acha que é tudo? Não. Ainda, além de todas essas fases, de todas essas etapas aqui que eu passei para você, tem muito mais. Como nós citamos aqui também, além do curso, vocês vão ter o acompanhamento de 30 dias, né? Vocês vão ser acompanhados por 30 dias com um facilitador ou uma facilitadora, que é um psicólogo ou uma psicóloga, em um grupo exclusivo do WhatsApp só para alunas, tá? Além do curso, além desse acompanhamento, vocês também vão ter comigo 4 aulas ao vivo, às segundas-feiras, 7h30 da noite, horário de Brasília. E se você não puder participar ao vivo, fica tranquilo, porque ela é gravada e a gente coloca na plataforma. Vocês vão poder ver e rever quantas vezes quiserem durante um ano todo. Além das 4 aulas comigo, do acompanhamento e do curso, tem mais 4 aulas com a Bel, que hoje é gestora dos psicólogos. Então, ela vai mandar áudio para vocês toda manhã, trazendo conceitos e princípios importantes. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela para vocês verem melhor. Então, 4 aulas comigo, 4 aulas com a Isabel também. E já na próxima quinta-feira, de bônus, de presente, vocês vão ter uma aula de boas-vindas comigo e com a Dai. Então, quinta-feira que vem, dia 24 de junho, nós estaremos aqui, só que agora só transmitindo para alunas, num grupo fechado, que a gente vai dar o início, as boas-vindas e o início à tão sonhada jornada e tão desejada jornada de processo de restauração. E você acha que acabou? Não, tem mais, tá? Só que antes de eu falar dos bônus, eu quero ser muito sincero com vocês, porque a gente poderia, sinceramente, sem demagogia, sem exagero, a gente poderia cobrar por esse curso tranquilamente mais de R$2.000. E vocês sabem que vale, porque o gratuito já está transformando. Agora, imagina só o acompanhamento com os facilitadores que são psicólogos. Se você investisse em 30 dias, você ia gastar muito mais que R$2.000. Se você pegar o tempo que eles se dedicam para você e se você fizesse sessão, só aí você gastaria muito mais do que R$1.000, né? E mesmo se fosse R$1.000, e eu poderia cobrar mais do que isso, mais de R$2.000, ainda estaria barato, porque você, como eu falei, tem tudo isso que eu citei agora, o curso, as aulas ao vivo, e o mais poderoso de tudo, gente, é esse acompanhamento com a nossa equipe. Eu fico nos bastidores, junto com eles, conversando, direcionando, entendendo o caso de vocês, analisando estratégia para ajudar vocês. Por isso que as vagas são extremamente limitadas. Eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, e eu vou falar que sem demagogia, que é o programa mais completo de restauração de casamento do Brasil. Você pode procurar o quanto você quiser, você pode comprar, você vai encontrar cursos muito mais baratos, com certeza. Mas vai ser aquele curso que você compra e aí você se vira nos 30, assiste as aulas lá e tenta praticar. Então, é isso que geralmente as pessoas fazem, porque elas estão focando, muitas pessoas focam no ganho financeiro. O nosso é bênção, porque a gente quer plantar no reino espiritual também. No fundo, a gente quer que vocês se tornem como a Cibele e todas as outras alunas, que vocês entrem com nós, vocês passem a fazer parte desse exército de pessoas que abençoam outras vidas, porque eu acredito que nós somos capazes de fazer um mundo melhor se a gente fizer o nosso melhor e saber o que está fazendo. Então, agora, antes de falar do valor aqui, eu quero falar sobre alguns bônus especiais que eu preparei para você. O que eu preparei? Além de tudo isso, eu preparei um livro digital, né, que é um e-book, que é o e-book do programa Raiz da Felicidade, onde eu trago princípios sobre felicidade e nele tem uma avaliação para você entender qual é o seu nível de felicidade. Só para você saber, essa avaliação que está no e-book, no livro digital, que está lá na plataforma para você baixar,
ela hoje é utilizada pelas maiores nações para analisar o nível de felicidade da sua população. Além do livro, do e-book, né, você vai ter dentro também a série que chama Árvore da Vida. São vídeos, são aulas que eu gravei falando sobre princípios de como você não se tornar, por exemplo, a mãe do seu marido. Além de tudo isso, do e-book, da série Árvore da Vida, tem muita gente pedindo, Barone, eu perdi a aula 1, perdi a aula 2 da Semana Casamento Restaurado. Para quem entrar no programa Raiz da Felicidade, nós vamos deixar lá as aulas, nós vamos colocar na plataforma as aulas para você ver e rever quantas vezes você quiser durante esse ano todo. Então, olha o tanto de conteúdo, você vai ter tanta coisa, tanto alimento para sua alma, para o seu espírito, que você vai transbordar. Acredita em mim, você vai transbordar. Agora, como todo mundo está querendo saber, nós vamos falar sobre o valor. E antes de falar do valor, eu quero te dar um alerta para depois você não falar que eu não te avisei. Vou até colocar aqui tela cheia aqui. Na hora que eu falar o valor e a gente publicar o link nos comentários, a minha sugestão é que você clique direto e vá e faça sua inscrição. Por quê? Porque são pouquíssimas vagas. Nós estamos aqui com quase 1.200 pessoas. E nós não vamos ter, a gente vai ter em média, aproximadamente, a gente está vendo se consegue aumentar um pouco, em torno de 200 vagas. Então, 1.000 pessoas só daqui vão ficar de fora. Só que as aulas estão ficando gravadas e as pessoas estão assistindo depois. E, de fato, tem 11.000 pessoas acompanhando. Das 15.000 que se inscreveram, 11.000 pessoas estão acompanhando a Semana Casamento Restaurado. Então, se você colocar aí, matematicamente falando, são menos de 3% das pessoas que a gente vai conseguir atender. Bom, não vai ser R$2.000. Se você achou que o programa Raiz da Felicidade ia ser R$2.000, não vai ser R$2.000, principalmente para quem agir nessas primeiras 24 horas ou enquanto as vagas estiverem disponíveis. Porque se em 10 minutos lotar as vagas, a gente encerra e não tem o que fazer, tá? Então, se você adquirir o programa, para adquirir o programa completo hoje, e dentro das 24 horas, porque esse valor vai subir, você vai poder fazer a aquisição, olha só, vou colocar aqui na tela para você, em 12 parcelas de R$ 129,70. Gente, são só R$ 129,70 por mês, você vai dividir em 12... Em 12 parcelas você pode dividir de R$ 129,70, ou se você quiser pagar à vista, R$ 1.297. Lembrando, esse valor, muito provavelmente, será a última vez também que a gente vai fazer em todas as turmas. Se você não participar dessa, na próxima você vai pagar mais caro. E também, se você adquirir depois de 24 horas, você também vai perder esse valor e ele vai subir e vai chegar ao valor original, que é R$ 1.497. Então... eu quero que você agora entenda que perder a sua família e deixar a sua vida passar pode custar muito mais caro do que qualquer dinheiro no mundo. Porque é claro que é um investimento, como eu falei na aula 1, falei hoje, que a natureza do amor é o sacrifício. É um sacrifício que vocês vão ter que fazer. Eu sei que é um sacrifício. Só que é um investimento. E isso vai te libertar. Então, melhor... e se você não investir para curar a sua alma, daqui a pouco você vai gastar dinheiro para curar o seu corpo, porque a doença na alma, a ferida na alma, ela causa doença física. Isso é cientificamente comprovado. Só que, como eu disse durante o depoimento da Cibele, eu não quero que você tome uma decisão na emoção, mas que você seja racional e saiba qual é o propósito desse investimento. Eu quero que você entenda que a sua família, sua família, o bem-estar de vocês tem que ser a maior prioridade. Afinal de contas, família é o maior ministério que Deus confia a nós. Se fez sentido para você, coloca aí. Se você vai estar no Raiz, coloca a hashtag aí. Deixa eu colocar aqui a hashtag. Coloca aí, ó. Comenta aí. Eu sou Raízes. Coloca aí nos comentários, eu sou Raízes, se você tomou essa decisão e se você vai estar conosco na próxima turma. Eu vou pedir para a Dai agora publicar o link de inscrição
para que a gente seja justo com todo mundo. Quem ficou aqui, ó, nós vamos publicar aqui agora. Quem está no grupo de super interessados, se tiver alguma dúvida sobre o programa Raiz, você vai poder chamar as pessoas, os administradores do grupo, conversar com eles, né? Tá aí o link de inscrição, a gente já compartilhou. Eu vou colocar o link de inscrição também, vou fixar ele aqui para vocês no topo dos comentários aqui, porque para que você possa tomar uma decisão de forma consciente. De novo, gente, não tome uma decisão por emoção, tome uma decisão de forma consciente, ok? Então, tá colocado aí no topo dos comentários, tem aí o link para se inscrever. Corre lá, já se inscreve, porque depois que esgotarem as vagas, elas vão se encerrar. E a gente acredita que ela vai se encerrar nas primeiras 24 horas. Faça a sua parte, faça seu 1%, dê o passo, e que em nome de Jesus você tome essa decisão, não por nós, e não de forma desesperada, mas consciente, porque nós vamos caminhar com você. Como eu disse, a sua luta nesses 30 dias vai ser a nossa luta, e no final a vitória é certa, porque é isso que Deus nos garante. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e eu quero deixar aqui vocês com mais depoimentos aqui. Assista, a gente vai estar aqui no chat respondendo para vocês, lá no grupo também. Então, fiquem em paz, Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez. A minha vida, antes do curso, eu estava um pouco desnorteada, né? Porque eu estava num casamento destruído, onde meu esposo sempre me traiu, e mesmo que eu tenha separado algumas vezes, eu sempre voltava, mas sempre continuava da mesma forma. E eu não entendia porquê, né? Eu perdoava e acabava acontecendo tudo da mesma forma. E a gente estava vivendo já uma vida bem difícil, uma vida sem diálogo, sem comunicação. A gente não se comunicava mais, a gente não tinha nenhum carinho pelo outro mais. Assim, eu não sabia, e mesmo que eu tentasse, da minha forma, da minha maneira de agir, eu não conseguia, né? Aqui, estava sem som. Ó, eu me esqueci aqui, na empolgação, acabei esquecendo o código 2, tá bom? Código 2 da aula 4 é felicidade. Então, código 1 foi raízes e o código 2 foi felicidade. Beleza? Então, eu tinha me esquecido, me perdoe. Esse é o código 2. Agora sim, continue aqui com os depoimentos. Deus abençoe. Mudar essa situação do casamento. E aí eu comecei a orar a Deus para que Deus viesse mudar o meu casamento, para que Deus viesse restaurar o meu casamento. Foi aí que Deus ele me colocou o Barone na minha vida, né? Colocou esse curso aí para que eu viesse abrir os meus olhos verdadeiramente. E pode ter certeza que o conhecimento, ele é a chave. A gente tem que estar alinhado, como o Barone sempre fala, nosso ser trino tem que estar alinhado. A gente tem que unir tudo isso, né? Conhecimento emocional, né? E também o nosso relacionamento com Deus. Faz um mês, né, que a gente está fazendo o curso, e eu tive resultados extraordinários quando eu comecei a colocar em prática as técnicas que eu tenho aprendido nos módulos e as dicas que o Barone e o Vitor têm nos dado. Foi excepcional, assim, foi imediato. Eu sei que é um processo, eu comecei agora, mas eu tô assim maravilhada com os resultados que eu alcancei durante o tempo que eu estou fazendo o curso, né? E durante o tempo que o Barone e o Vitor têm nos acompanhado. Eu sou muito grata a eles mesmos. O Barone fala que o impossível é para Deus e o improvável é para que nós venhamos a fazer. Então, nós fazemos nosso 1% e Deus faz o restante. Eu estou muito feliz com o curso e quero deixar um recado para o Barone e para a sua equipe, dizer que eu sou muito feliz em ter conhecido vocês e que vocês venham ser abençoados grandemente aí. Deus abençoe vocês grandemente,
porque sabemos que vocês passam também por batalhas espirituais, né? Porque eu sei que não é fácil cuidar de pessoas, mas Deus tem abençoado vocês, eu creio que vai abençoar ainda mais, mandar mais gente para vocês cuidarem, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, são pessoas maravilhosas que eu nunca vou esquecer, amém? Eu estava passando por um momento muito difícil, meu coração muito endurecido, frustrada, magoada, decepcionada, sem perspectiva de vida e um vazio muito grande dentro de mim. Nesse momento caótico, conheci o Barone e o curso. Confesso que fiquei preocupada, achando que seria mais um aproveitador, mas graças a Deus estava enganada. Durante o curso, eu passei por algumas situações muito difíceis, da qual eu fui acompanhada por ele. Eu, usando a técnica do aprendizado do curso, eu obtive resultados positivos. Obrigado, Barone, pela sua vida e dedicação. Obrigado ao curso Raiz da Felicidade. Eu estava vivendo na escuridão, muita angústia, muita tristeza, não tinha vontade de viver, queria morrer, uma depressão muito grande, muitas brigas com meu marido. A gente brigava por qualquer motivo, coisas bobas. Não me sentia importante para ninguém, muito menos para Deus. Eu achava que se eu morresse, eu não ia fazer falta para ninguém. Eu estava me sentindo muito perdida, sentindo um lixo mesmo. Eu cheguei ao ponto de querer tirar a minha vida. Esse foi o pior dia da minha vida. Após esse dia que eu quis tirar a minha vida, eu, olhando o meu celular, o Instagram, eu achei um vídeo do Gabriel Barone. Ali eu comecei a assistir esse vídeo e tudo mudou. Minha alegria já começou a voltar. Eu passei a acreditar, voltei a acreditar que Deus existe, que Deus me quer bem. Foi aonde eu passei a fazer o curso Raiz da Felicidade. Depois do curso, aí tudo mudou. Tudo mudou para melhor. Eu consegui me resgatar, consegui resgatar o meu valor. Acabou as brigas com meu marido. A gente tem que ser trino. É Deus em primeiro lugar. Eu diria que Deus me deu uma nova chance. Quero o Barone como meu mentor. Então façam o curso. E hoje eu me sinto feliz. Eu tenho certeza que vocês também vão se sentir o mesmo que eu estou me sentindo hoje. Antes do curso, eu era uma mulher muito insegura, muito angustiada, uma pessoa estressada, uma pessoa que não tinha tempo para si. E mudou toda a minha história esse curso. Porque hoje eu sou uma mulher mais tranquila, né? Eu falo mais pausadamente, eu penso antes de falar. Antes não, eu era explosiva, eu falava o que vinha na cabeça, eu cobrava muito, eu era muito insegura. E aí eu vi, né, no Barone a saída de todos os meus problemas. Eu vi nele um homem íntegro, sério, né, honesto e de acordo com Deus, alinhado com a vontade de Deus. Meu marido dele era tudo, ele era o centro do universo, né? Ele era a minha vida, eu não tinha vida. Eu vivia para ele, para os meus filhos, eu era sobrecarregada. Hoje não, hoje eu tenho tempo para mim, eu tiro tempo de qualidade para mim, né? Eu não fico fiscalizando o celular dele mais, não interessa mais se ele está pagando mensagem, o que ele está fazendo. E o que é interessante é que eu aprendi a fazer o meu 1% e deixar o 99% com Deus. E Deus foi mudando a história. E só tenho a agradecer, Barone, por tudo que você fez. Você foi instrumento de Deus, você é bênção. Saiba que em todos os momentos eu vou estar sempre orando, intercedendo pela sua vida. Sou muito grata a tudo que você fez por mim, pelas meninas do grupo. E realmente, conte comigo. Um forte abraço para você. Fica com Deus e toda sorte de bênção. Eu estava já há uns 2 a 3 meses sentindo uma angústia tão grande, algo que me sufocava muito, né? E uma angústia que era daqui para cima. Parecia que alguma coisa estava engasgada aqui dentro. Eu fui falando da minha história para ele, fui contando a minha angústia. E de acordo eu fui falando as coisas que eu sentia, eu me sentia esvaziando. Parece que tudo ia esvaziando, ia me limpando. Parece que eu estava com tudo engasgado e eu não conseguia falar. Era como se eu estivesse cega ou muda
né? Sem poder, eu tivesse com uma marra na boca, não tivesse conseguindo falar. E aí, a partir do que eu fui conhecendo com ele, ele foi me ensinando as técnicas, e buscando nos lugares certos, e ele foi me dando, né? Ele foi um mentor maravilhoso. Senti um alívio tão grande que eu não sinto mais aquilo que eu sentia, né? Foi tão importante para mim naquele momento, essa conversa, essa fala, essa busca, que eu encontrei nele, na história dele, resolução para os meus problemas. E hoje eu sou uma pessoa eternamente grata, serei eternamente grata ao Barone por todos os ensinamentos que ele me repassou, né? Me incentiva todos os dias a contar a minha história. Eu vou me emocionar, a contar a minha história para que outras pessoas se vejam na minha história e consigam também se realizarem, descobrir de onde vem a angústia que sente. E foi através do Barone, né, da história dele, que me motivou a ser hoje quem eu sou, uma pessoa feliz, e que eu possa, através da minha fala, estar ajudando outras pessoas, né? Eu serei eternamente grata a você, Barone, por tudo que fez na minha vida. Gratidão, muita gratidão, Barone. Olá, tudo bem? Eu sou a Janete e conheci o Barone num momento muito difícil da minha vida. Após 11 anos de casamento, 2 filhas, eu fui surpreendida com um pedido de separação por parte do meu marido, e foi um pedido que me deixou muito surpresa, porque no meu ponto de vista estava tudo bem com o meu casamento. E aí eu comecei a buscar alternativas para resolver o meu problema. Eu encontrei o curso Raízes da Felicidade e foi a melhor alternativa, foi o que me ajudou a entender muito sobre o funcionamento da nossa mente, dos nossos comportamentos e a importância de estar bem, em primeiro lugar, com a gente mesmo e com Deus. Hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais feliz e vivendo muito mais o presente, e com a certeza de que o futuro vai ser bem melhor do que o que eu poderia imaginar. Então, muito obrigada, Barone, muito obrigada a toda a equipe que também acompanha e apoia. Você que entrar nesse curso pode ter certeza que você vai estar sendo abraçada mesmo, pega pela mão e levada para o caminho que vai restaurar o seu casamento e dar raízes aí para a sua felicidade florescer. Eu comecei a passar por um processo de depressão, por um processo de deserto, por um processo de separação, de muita briga com meu marido. E no auge do meu desespero, quando eu pedi para Deus para que Ele me orientasse, me ajudasse, Deus colocou um anjo na minha vida, chamado Barone. Uma pessoa que me ensinou que o primeiro amor tem que ser Deus, o segundo amor tem que ser eu, para que depois eu possa querer que alguma pessoa me ame, que alguém me valorize, me respeite. Quanto ao projeto Raízes da Felicidade, eu considero um divisor de águas na minha vida, um projeto muito importante no qual eu consegui a minha estabilidade emocional, através das lições, da obediência, e eu desejo ao Barone o meu muito obrigado, o meu grande agradecimento por tudo que ele tem me ajudado a realizar na minha vida, e peço a Deus para que Deus o honre e o ajude a restaurar a vida de muitas mulheres que, como eu, me encontravam em desespero, e hoje posso provar para vocês que sou uma mulher um pouco melhor. Eu me emociono porque quando eu conheci Barone, eu estava em trapos, eu estava acabada, eu estava no fundo do poço. Apesar de conhecer Jesus, apesar de aconselhar pessoas, apesar de me sentir forte, de achar que eu era forte, de achar que eu saberia enfrentar qualquer problema, mas chegou um momento em que eu tentei tirar minha própria vida porque eu não achava saída. Hoje eu
Eu sei como lidar problemas no casamento. Barone, muita gratidão. Que o Senhor Jesus te abençoe por onde você for, no que você for, na tua família, nas tuas filhas, no teu ministério, em tudo que você colocar as tuas mãos. Eu sei que vai ser abençoado, porque você é um servo do Senhor, um servo obediente, aquele que faz o bem. Meu casamento, antes do curso, ele estava sofrendo algumas pressões. Ele estava bastante vulnerável. Tinha dia que ele estava bom, outro dia ele já estava ruim. As minhas maiores dificuldades era deixar o meu passado. Eu estava enfrentando muitas emoções negativas que me levavam a cometer os mesmos erros que eu havia cometido antes. E nisso aí eu estava me tornando uma mulher totalmente estressada, nervosa, amargurada, briguenta. Eu estava me tornando uma mulher chorona, que vivia reclamando, que vivia angustiada. Eu estava sem nenhum domínio próprio. Eu já não conseguia mais controlar as minhas emoções. Eu entendi que quando eu mudo, tudo em minha volta muda. Que a mudança, ela gera em nós um comportamento totalmente diferente. E hoje eu consigo ter totalmente uma programação diferente na minha mente. Hoje eu consigo dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Hoje eu consigo ter o domínio das minhas emoções. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, pela vida do Barone. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. A minha vida, ela nunca mais vai ser a mesma. E ela não vai ser mesmo depois que eu fiz esse curso. Vai ser tudo diferente, vai ser tudo mudado, tudo transformado. Porque o Barone me ajudou a resgatar a Edna que a havia perdido. Você é o cara, é nota 1000. Eu só tenho que te agradecer, muito obrigada por fazer eu enxergar coisas que eu já não havia, não havia mais enxergado em mim, né? Eu não tinha, acho que nem esperança mais de enxergar. Você me fez ir na profundidade da minha vida e resgatar essa Edna que já estava perdida. Muito obrigada. Eu me emociono porque só Deus e você sabe as transformações que esse curso faz. Vale a pena e eu não me arrependo em momento nenhum. Quando eu conheci o curso Raiz da Felicidade, eu adquiri o curso, mas não adquiri com aquela confiança. E para minha surpresa, quando eu comecei a me aprofundar no curso Raiz da Felicidade, eu fui descobrindo a pessoa insegura que eu era, eu fui descobrindo a pessoa mal-humorada que eu era, eu fui descobrindo que eu precisava mudar para ser feliz. Quando eu conheci o curso, eu estava muito angustiada, oprimida, porque o meu comportamento ele afetava em todas as áreas da minha vida, principalmente no meu relacionamento e com os meus filhos. O curso é simplesmente fantástico, é tudo de bom. Eu sou uma outra pessoa, eu sou uma nova criatura. Eu super indico o curso, super indico mesmo. E sou grata a Deus pela vida do Barone. Grata, Barone, muito grata pela sua vida, por você e por sua equipe. Eu, há poucos meses atrás, eu dizia que eu estava num poço bem profundo e cada vez cavando mais esse poço e não conseguia sair. Eu havia perdido a minha essência, eu não sabia mais quem eu era. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu saí do meu emprego, eu não conseguia aliviar, tirar aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim. Eu não conseguia resolver os meus problemas em casa. E eu posso falar para vocês que hoje meu marido está em casa, a situação é totalmente diferente.
Hoje eu sei como agir, como resolver algumas situações. E eu quero te dizer, Barone, que você foi muito importante na minha vida e que eu tenho certeza que na vida das outras meninas também você foi muito importante.